Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei quando é que tu está vendo esse vídeo, mas hoje a gente vai conversar sobre diploma. Importa? Não importa? Aqui vos fala um sujeito que está com 29 anos e daqui, provavelmente mês que vem, vai estar com seu primeiro diploma. Então, eu estou aqui de psicologia, né? Vou estar me formando psicólogo, apesar de atender em psicoterapia como terapeuta há mais de 5 anos, né? E cá estou falando com vocês e, sei lá, dando minha opinião. Se tu tá aqui ouvindo esse vídeo, provavelmente é porque tu quer saber minha opinião sobre diploma. Eu vou tentar não advogar em favor de mim mesmo, mas vamos lá. Como eu sempre digo, né? Esse vídeo ele tem função de ser uma opinião, de modo... Por que minha opinião vale alguma coisa? Acho que minha opinião vale pro meu filho. Então é que eu digo, né? Se eu caio duro amanhã, essa é uma forma de eu deixar registrado como opinião sobre isso. E eu acho que diploma é um negócio que... Cara, a gente vê uma crise de diploma hoje em dia, né? Uma crise de confiança das instituições e, portanto, a gente acaba tendo problemas com os diplomas. Por que eu digo isso? Vamos lá. Vamos pegar rapidamente, assim, historicamente. Quando é que surge o diploma, né? Porque, cara, até a Idade Média, mais ou menos ali, século XI, século XII, XIII, mais ou menos, a gente não tinha diploma, né? Ah, Diego, mas lá era um monte de imbecil, né? Não, cara, não. Né? A gente já falou no vídeo de ontem, se eu não me engano, do Deus Existe, que esse é um jeito burro de olhar para a história, né? De um jeito progressista. Olhar para a história como todo mundo que está para trás é um bando de burro e nós somos melhores e quem vai vir vai ser melhor ainda. Não é assim, né? Tem toda uma construção humana e civilizacional, todos os fundamentos civilizacionais, toda a Grécia Antiga, a filosofia grega, o direito romano, nada disso passava pelo crivo do diploma. Mas, claro, tinha algo, tipo um diploma, mas que não era um papel, que era o prestígio social, o prestígio profissional, sobretudo. Só que num dado momento, e com as faculdades de Oxford, de Borgonha, principalmente de Paris, acho que era a Sorbonne, né? Sorbonne, acho que é essa mesmo. Que começa a aparecer o diploma como a gente conhece. Tá? E vocês vão entender por que a crise do diploma hoje e por que a gente vai ter tanta gente com diploma sendo Uber. O diploma ele acabou se tornando meio que um fetiche, né? O diploma como sendo igual a trabalho, o diploma é igual a prestígio afetivo, né? Social, familiar até. E claro, dá pra gente entender por quê. E a gente tem que entender por quê. Eu vou tentar explicar. E aí na Idade Média, galera, o que aconteceu? Tinha a licentia docendi, né? A licença para ser docente, no caso. Que nessas universidades era entregue, né? Essa licença para as pessoas poderem ser professores em qualquer parte do reino cristão, digamos assim. Né? Tu poderia ensinar, tu poderia dar aula nessas faculdades. E aqui que a gente começa então a ter isso que a gente reconhece como diploma. Que até então a gente tinha o quê? Antes, né? Que não deixa de ser um tipo de diploma, que eram como se fosse cartões tipo RG, né? Na própria Roma, na Grécia tinha isso, né? Alguns cartõezinhos de cidadãos, como se fosse, de papel dobrado. E aí, claro, então o papel passado aqui, né, de diploma, como se essa licentia docendi, né? Vai ser essa licença então para ser docente que vai nos permitir então ter isso. O que é nada mais nada menos? No caso a igreja, no caso as autoridades dizem assim, cara, esse cara está apto para ensinar nas faculdades aqui sem falar merda, sem acabar pervertendo o tecido intelectual e o tecido social da época, né? Que é isso que a gente via os cátaros, por exemplo, uma série de ideias, e a gente vê isso até hoje, né? Ideias que surgem que muitas vezes rompem com o tecido social. Ah, por que qualquer um então não pode dar aula? Porque realmente é isso, né? Tu colocar uma pessoa na posição de professor e tu dar ouvido a elas é respeitar as ideias dela. É que hoje a gente vive numa época que todas as ideias devem ser respeitadas. Não, cara, algumas ideias elas rompem com o tecido social. Por exemplo, o aborto, né? Sei lá, para mim é um absurdo. Isso aqui rompe o tecido social, a gente está criando um problema. Enfim, não é um vídeo sobre isso, né? Então, precisa ter. Ok, e aí depois no Iluminismo, né? Século XVI, mais ou menos, 17, a gente vai começar a ver uma evolução, digamos assim, uma mudança dessa licentia docendi
para os diplomas mais ou menos como a gente conhece hoje, o diploma de médico, o diploma de jurista, o diploma de engenheiro. Vai começar a aparecer o canudo como necessidade para o exercício legal daquela profissão. Tá? Que nada mais, nada menos de novo, né? Eu estava falando isso, por que esse assunto veio? Porque foi uma pergunta que me fizeram lá no Instagram e eu decidi discorrer um pouco mais sobre ela e eu acho que vale, né? A gente conversar sobre isso. Vamos lá até a gente chegar nos dias de hoje. Então começa a ter isso. E claro, acabava sendo economicamente falando, o diploma, ele acabava sendo um recurso escasso e, portanto, valioso, né? Não é todo mundo que tinha. Que isso é uma coisa que a gente vê hoje que é diferente. Todo mundo tem diploma, todo mundo pode ir numa Unisquina e ter um diploma em si. Ou seja, se todo mundo tem, não vale nada, né? É lei básica de oferta e demanda, né? Se tem muita oferta de diploma, não vale mais nada. Por isso que a gente vai ter o fenômeno do engenheiro Uber, né? Claro. E com essa ideia da popularização da universidade, o direito ao ensino superior e tal, isso é meio problemático por nesse aspecto, né? Todo mundo tem. E aí o que acontece? Nós vamos ter uma vasta gama de instituições cujo nome a gente não conhece. Por quê? Porque não faz parte da cultura, claro, alguns sim, né? Por exemplo, federal, se parte do princípio de que uma faculdade federal é melhor. E por que a gente diz, é melhor? E quando a pessoa tem um diploma de federal acaba valendo mais. Por quê? Porque então o prestígio, olha que legal, né? O valor do diploma, ele vale tanto quanto a comunidade que o legitima. Presta atenção nisso. O diploma, ele vale tanto quanto a comunidade que o legitima. Qual comunidade que o legitima? A mesma comunidade que vai valorizar, portanto, a voz das faculdades, né? Aquele meio. Só que de um tempo para cá, a gente acaba vendo essas faculdades muitas vezes enviesadas politicamente e ideologicamente, caindo em descrédito a boa parte da população que percebe que aquelas pessoas que estão lá, elas não estão legitimando algo a favor da ciência em si, mas de algum modo que ela vai estar aparada para servir a uma medida ideológica. Ou seja, aquele diploma, ele acaba já agora não valendo o que ele deveria valer. Ser legitimado como, digamos assim, algo, não, essa pessoa é apta a isso aqui. Mas muito mais se tu te adequa a uma ideologia ou não. Claro, a coisa não é tão grave assim ainda, né? Talvez não seja, não vai se tornar tanto. Mas é justamente isso, né? Percebe-se que não vale tanto o conhecimento da coisa. E a gente acaba tendo problemas. E claro, entra todo o problema, como acaba sendo popularizado, tem muita gente, etc., no ensino superior, como uma aula ela tem o padrão de nivelar sempre por baixo, e a gente vê um grande problema no ensino básico, fundamental. As pessoas chegam na universidade sem saber o básico, sem serem alfabetizadas, sem saber interpretar um texto, e precisa andar e precisa formar pessoas, etc. E daqui a pouco a gente tem um monte de gente com diploma, doutorado muitas vezes, que não sabe sequer interpretar um texto adequadamente. E é isso que a gente vê hoje, né? Muitas vezes pessoas que têm um doutorado, mas vestem alguma camiseta ideológica, política. Isso acaba significando muito mais. Ele é doutor. Isso cheira muito mais a uma pessoa que se adequa a um establishment político do que ele ser doutor mesmo naquele assunto, né? Não, ele é doutor. Hoje, né? Hoje é assim. Então a gente acaba vendo uma crise do quê? Da confiança nessas instituições que legitimam e validam esses diplomas, né? E claro, se essas instituições caem em descrédito, portanto, a assinatura delas, o autógrafo delas ali naquele papel que legitima o sujeito, também cai em descrédito. O prestígio profissional ele já não é, portanto, alcançado. A legitimidade naquela profissão em si ela não é mais alcançada. E a gente vê uma época, a gente vê os coaches vindo, né? Onde se tanto faz se tinha formação ou não, e é isso que aparece, né? Quando a instituição em si já não tem mais essa legitimidade, já não tem mais essa confiança, a gente abre espaço para o quê?
para a informalidade como um todo, né? Ou seja, cara, meio que não importa, meio que vai ter, claro, os oportunistas que vão aproveitar para entrar aqui, dizer, olha, já que está todo mundo desconfiando de tudo e, portanto, se desconfia de tudo, confia em qualquer coisa, eu posso usar isso aqui para ganhar dinheiro. E a gente vai ter os charlatões, né? Por outro lado, acaba se caindo numa coisa mais antiga, como se voltasse a algumas casas, voltasse para os primeiros 11 séculos, se a gente pode dizer assim, antes da Licenza e a Docente, né? Onde simplesmente o que vale é o prestígio profissional do sujeito, a expertise dele em si. Não, ele sabe fazer. Por quê? Porque é isso que a gente vê hoje também, que acaba decaindo. As pessoas que saem com diploma não necessariamente sabem fazer. A gente vai ver isso na medicina, a gente vai ver isso na advocacia, a gente vai ver isso na psicologia. E aí nós vemos comunidades, portanto, que acabam valorizando algum tipo de certificação que não tem nada a ver, talvez com o MEC, que não tem nada a ver com as clássicas, com os clássicos arranjos de comunidade científica, né? Certificação fulano de tal, certificação não sei o quê. Isso acaba sendo valorizado dentro de uma comunidade. E as pessoas, para procurar um prestígio desse modo, acabam nessa comunidade, nessa bolha em si. E é isso que a gente vê também. Várias bolhas com suas determinadas certificações, as pessoas tentando, como se fosse uma forma de se rearranjar. Então, diploma é preciso diploma? Cara, vamos lá. O que eu acho, né? Acho que não. A resposta simples é sim, mas a resposta é não. Por quê? Porque tu vai acabar entrando dentro de Claro, tu vai estar procurando a legitimidade de uma instituição que não é mais confiável. Que não é mais, ou pelo menos ela não é incólume, ela não é imaculada, não é uma coisa que, cara, eu garanto que essa instituição eu confio nela. Então, não precisa. Mas, por outro lado, o Brasil ele é um país muito titulocrata. Existe uma boa parcela da... Claro, é melhor tu ser bom, ter a expertise e ter a legitimidade de todas as instituições, se for preciso, né? Mas pelo menos de alguma. Então, eu acho que, naturalmente, o sujeito que é bom, ele vai procurar... Por quê? Porque ainda não está tão aparado. Existem algumas formas ainda de tu conseguir chegar lá para servir a comunidade. Por quê? Porque há comunidades ainda que valorizam isso, que legitimam o diploma. E o sujeito que é bom, maduro, ele vai procurar, então, dispor dos seus bens, do seu conhecimento. Uma pessoa que sabe muito é um tremendo egoísta, né? Se ela não divide esse conhecimento, se ela não melhora a sociedade, se ela não transforma o lugar que ele está num lugar melhor e procura... afiar, né, essa ferramenta dele para exercer melhor, eu acho que naturalmente o sujeito que tem um prestígio, que entende aquilo que funciona, ele naturalmente ele vai procurar essa universidade, ele vai procurar a instituição para ganhar esse diploma, mas não mais como um meio de aprendizado, não mais como um meio de formação, mas como simplesmente a legitimidade, um aspecto burocrático. Aqueles 5 anos, ele acaba... Claro, eu aprendi alguma coisa na faculdade, né? Mas eu vejo que está muito aquém do que seria esperado. Eu não acho que hoje em dia, por exemplo, a faculdade de psicologia forma um psicólogo. Não, eu não acho. Eu acho que, inclusive, exige muito mais conhecimento para formar um psicólogo. Assim como talvez na medicina não tenha experiência, minha mulher é médica, mas eu acho que também, por exemplo, para ser psicólogo, eu acho que exigiria esse trato com a alma dos outros, todo um prolegômeno de filosofia, que não temos. Nós vemos a psicologia órfã, sem pai nem mãe. Mas no Brasil, curiosamente, a psicologia nasce nos corredores da USP de filosofia. Eu acho fundamental estudar antropologia, estudar ética, estudar metafísica, filosofia da natureza. Mas não se vê isso. Então, a universidade forma o profissional... Talvez aquelas são um aspecto mais técnicos, mas só porque tu só encontra lá. Mas o conhecimento ele não é exclusivo da universidade, é que ele está mais ou menos arranjado e, claro, por não haver disposição, por não haver oferta de outros meios, por exemplo, para formar um engenheiro que não na universidade, talvez porque não vale financeiramente isso e tal. Então o que a gente vê? A gente vê muitas vezes mestre de obras que sabe muito mais do que o engenheiro. É muito mais confiável, né? Mas todo mundo procura um engenheiro para assinar lá. Existe um estamento, né? Um establishment burocrático que ainda faz necessário isso, né? Então, não, diploma é necessário? Não, mas convém muito. Essa é a resposta. É necessário? Não, convém muito que tenha. Tá?
Essa é a resposta, tá bom? Diploma não é necessário? Não, mas convém muito que se tenha. Claro, a não ser que tu vá para uma profissão que exige uma assinatura, que é exclusiva. Bom, aí tu vai ter que jogar o jogo, tá bem? Mas a solução para tudo isso aqui é, bom, a gente precisa legitimar, voltar a confiar nessas instituições. Essas instituições precisam voltar a ser confiáveis para o diploma começar a valer alguma coisa. E esse é um abacaxi muito pepino, né? Um abacaxi muito mais difícil de descascar. Tá bom? Se inscreve aqui no canal, comenta qual tua faculdade, onde é que tu fez, o que tu pensa sobre isso aqui. Eu leio todos os comentários e interajo contigo. Fiquem com Deus, não façam nada que eu não faria e até a próxima. Tchau, tchau.